Capítulo 1321, Interesses Conjuntos, Parte 1. Todos tentam fortalecer os vórtices com acumulação, enquanto eles precisam ser despertados com magia de fusão. No entanto, ninguém treina porque a magia de fusão fica mais forte quanto mais você se acostuma e sua produção depende exclusivamente do seu núcleo. Ou assim todo mundo pensa. Lee começou a tentar fazer a energia elementar circular enquanto mostrava o processo através do holograma, mas a dor o deixou de joelhos. Posso dizer que para alguém tão inteligente você é realmente um idiota? Kila disse. Começar com todos os 6 elementos ao mesmo tempo é mais que idiota. Primeiro você aprende a engatinhar, depois a andar e, finalmente, a correr. Acordado. Solus disse, escorregando para trás no dedo. Deixe-me saber como foi e se você conseguir identificar as runas para a magia de fusão. Eu preciso de uma mão. Kila disse enquanto abria a porta para eles. Obrigado pela sua ajuda. Vejo você na casa de Faluel para a próxima lição. Lita estava muito focado tentando fazer o elemento ar circular por seu corpo para notar o enorme sorriso em seu rosto. Não, obrigado. A propósito, estou trancado aqui, mas você sempre pode vir me visitar, idiota. Kila disse com uma risadinha. Se eu estiver certo, então ainda tenho uma chance de despertar. Primeiro, devo treinar meu corpo o máximo que puder para resistir à transformação. Segundo, preciso dominar a magia de fusão para começar a temperar meu corpo. O último passo será usar envenenamento de mana para enfraquecer meu núcleo à força. Se o Violeta estiver sobrecarregado, tudo que preciso fazer é reduzi-lo a um ponto em que possa sobreviver. Dessa forma, uma vez que meu corpo esteja aprimorado, ele evitará o excesso de mana. Meu único problema é aprender como sentir a energia do mundo sem morrer e fazer com que Lito me ajude com sua torre. Sem ele, minhas chances de sucesso são quase zero. Felizmente, ainda tenho um longo caminho a percorrer antes de chegar a esse ponto. Ela pensou. Reino de Grifon, região de Quelar, covil de Chedros, ou Vivern. O pai de todos os Viverns escolheu o topo da montanha da Coroa Dourada como sua residência por vários bons motivos. O primeiro e mais importante foi que isso lhe garantiu o isolamento necessário para conduzir seus experimentos. O pico era tão alto que sua geleira nunca derreteu. A combinação de baixas temperaturas e as frequentes trovoadas que pintaram a montanha de uma cor dourada dissuadiram visitantes indesejados. Quanto mais velho Chedros se tornava, maior era seu desespero para evoluir para um dragão e aumentar sua longevidade de cerca de 3.000 para 10.000 anos. Seu sonho era livrar-se do título menor que atormentava sua espécie e desfrutar da glória de seu pai. O primeiro Vivern também esperava que, em muito tempo, encontrasse o caminho para o núcleo branco, já que não tinha interesse na guardiã. Além disso, durante sua vida, ele não passou por nenhuma tribulação mundial e era improvável que as coisas mudassem. Para atingir seu objetivo, ele continuou pesquisando feitiços questionáveis que beiravam a magia proibida, o que tornava a privacidade de suma importância. A caverna de Chedros estava escondida por um vapor espesso gerado por uma das muitas matrizes protetoras que o Senhor das Feras da região havia colocado ao redor de sua casa. Normalmente, a mana imbuída nas nuvens místicas impediria que técnicas como visão da vida localizassem a entrada do covil, então ele ficou mais do que surpreso quando alguém bateu em sua porta. Não a porta externa, mas aquela do lado de fora de seus aposentos pessoais. Isso não pode ser Cedra. Mandei-o buscar alguns ingredientes para minhas matrizes. Sua linha de pensamento descarrilou quando a porta se abriu antes que ele pudesse responder, deixando 2 visitantes entrarem. Você deve estar muito paranoico para colocar tantas linhas defensivas em torno deste lixão. Se eu não tivesse ajuda, teria levado muito tempo para entrar uma mulher vestindo uma armadura pesada, disse enquanto entrava como se fosse dona do lugar. Ela tinha 1,78 metros, 5,10, de altura, com cabelo loiro acinzentado na altura do quadril que emoldurava os traços delicados de seu rosto oval. Sua pele rosada era impecável, enfatizando o contraste entre seus olhos prateados e seus lábios vermelhos carnudos.
Uma espada de uma mão com 7 cristais de cores diferentes em cada lado da lâmina estava pendurada em sua pilha, deixando sua identidade tão clara quanto o dia. O que a rainha louca quer de mim? Chegros rosnou enquanto respirava fundo. Entre seu domínio sobre as chamas de origem e as proteções de seu covil, ele certamente venceria. Uma vez que Chegros ficou nas patas traseiras, ele tinha mais de 16 metros de altura, com seu longo pescoço ocupando um quarto de sua altura e terminando em um longo focinho de réptil do tamanho de um barril. Comparada a ele, a mulher era menor que uma criança. Além disso, sua cauda tinha cerca de 1,67 metros, 5,6, de comprimento, terminando com uma ponta óssea grossa que lembrava a picada de uma vespa gigante. 2 asas membranosas douradas se estendiam de suas patas dianteiras, conectando seus dedinhos aos quadris. As asas eram alguns tons mais claros em comparação com as escamas que cobriam a parte superior do corpo de Chegros e que ofereciam à pele do Wyvern uma proteção equivalente a uma armadura pesada de Orixá Okun. Diga esse nome novamente ou lance essas chamas e garanto que seu último suspiro também será o último. Jacra, o dragão esmeralda, disse enquanto se colocava entre os dois e carregava suas próprias chamas de origem. Ele tinha a aparência de um homem bonito, com cabelos esmeralda na altura dos ombros e olhos roxos, com cerca de 1,78 metros, 5,10, de altura. Ele usava um conjunto de armadura feita de adamante perfeitamente purificado que parecia mais impressionante do que a dela, embora fosse na verdade era inferior. Entre o feitiço de escravidão que controlava a vontade de Jacra e o instinto paternal inato em relação à criança que crescia dentro do ventre de Trude, o dragão morreria antes de permitir que qualquer dano lhe acontecesse. O fedor de enxofre que saía de sua boca e o vigor que Jacra exalava revelaram sua verdadeira natureza a Chegros, deixando-o mais curioso do que preocupado com o motivo daquela visita. Você tem minhas desculpas, meu querido irmão. Não tive a intenção de ofender sua adorável companheira. O que posso fazer por você? O sorriso gentil de Chegros não se estendeu aos olhos que vagavam pelos equipamentos com ganância. As palavras eram baratas e ele sempre poderia matá-las no momento em que descobrisse o que queria. O valor de Jacra ia além do metal encantado que ele usava. Ao estudá-lo, Chegros poderia ter aprendido que tornava os Wyverns diferentes de seus meio-irmãos. Por favor, não sou idiota. Posso sentir seus conjuntos vibrando com poder enquanto você os carrega. A mão direita de Trude nunca deixou o punho da espada de Artan. Entre suas muitas habilidades, a lâmina deu-lhe uma percepção aguçada de mana. Feche-os ou eu farei você. Acredite em mim quando digo que não tenho nada a ganhar matando você. Precisamos um do outro mais do que você imagina. Trude mergulhou a espada no chão, fazendo seu núcleo de poder colidir com o das matrizes na caverna. Mutar. Chegros desligou os sistemas defensivos apenas para acionar vários alarmes silenciosos que convocariam a ajuda do Conselho a qualquer momento. Capítulo 1322. Interesses conjuntos. Parte 2. Trude não perdeu seu último engano, mas ela fingiu, quebrando o impasse. Gosto ainda menos de um imbecil sedento de poder como você do que você gosta de mim, mas até os imbecis têm seu propósito. Você tem algo que eu quero, o segredo do despertar, e eu tenho algo que você deseja, o segredo para se tornar um dragão. Você estaria interessado no comércio. Ela disse com um sorriso encantador. Diga-me outra. Chegros riu muito com essas palavras como não fazia há séculos. Eu viajei para Fringe sozinho apenas para ser rejeitado por Mogar. Falei com inúmeros dragões e nenhum deles tinha um pingo de sabedoria para oferecer. Seu filhote ainda está molhado e você nem é uma besta imperador. Como algum de vocês poderia saber alguma coisa sobre o segredo da evolução? Você está certo. Não sou uma besta imperador, mas o sangue de Tiris corre em minhas veias. Trude disse, sem parar de sorrir. Entre os muitos rumores horríveis que você ouviu sobre mim, algum deles mencionou como, a cada ciclo, a loucura de Artan torna meu sangue de grifão mais espesso.
Uma faísca do redemoinho da vida envolveu seu corpo, sobrecarregando a espada de Artan e permitindo que ela mudasse à força o proprietário do covil de Shegros para Trut. No entanto, em vez de ficar com medo, Shegros se sentiu mais feliz do que nunca, pois a solução para todos os seus problemas acabara de ser oferecida a ele em uma bandeja de prata. Apenas me diga o que você quer saber. Ele disse. Região de Star, covil de Faluel. O aprendizado foi retomado assim que os homens da Casa dos Etnas completaram o portal de dobra dentro do celeiro da Casa de Elite, o que levou apenas alguns dias. Como todos os portões pertencentes a uma família mágica, só poderia ser usado por aqueles com um passe especial. Afinal, sou eu quem está pagando por isso, e esta é a única maneira de cobrir mais situações de contingência do que a maioria pode imaginar. Além disso, não invadiremos sua casa sem um bom motivo e você sabe disso. Girne disse, encerrando a discussão antes mesmo de começar. Lit não gostou muito da ideia de não ter controle total sobre seu território, mas as vantagens de ter um portal pessoal excedem em muito a inconveniência de qualquer pessoa possuir uma revogação real para acessar o celeiro. Agora Camila poderia ir e vir livremente de Belios e levar Zinnia para onde quisesse. Sua família, em vez disso, poderia evacuar a casa a qualquer momento ou simplesmente usá-la para visitar o reino à vontade. Além disso, as matrizes de selamento dimensional não funcionavam em portais, permitindo que reforços chegassem instantaneamente, independentemente da situação. Fico feliz em ter vocês de volta, pessoal. Temos muito o que conversar. Faluel disse enquanto os transportava direto para seu covil. Em sua forma humana, a Hydra parecia uma jovem de 20 e poucos anos, com cerca de 1,7 metros, 5,7, de altura. Seu rosto tinha formato oval, com olhos da cor do arco-íris e cabelos longos de 7 cores diferentes que emolduravam suas belas feições. A graça simples de seu corpo esbelto parecia estar em perfeita sintonia com seu comportamento, tornando o resultado final muito mais impressionante do que a soma das partes individuais. Apesar do clima pouco frio, ela já usava suéter de lã, calça de pele, botas e sobretudo, como se já fosse inverno. Ao chegarem, Lit percebeu que a sala de aula no meio da caverna de pedra que era a casa da Hydra tinha mais uma mesa e alguns convidados inesperados. Scarlet, a escorpião, estava trabalhando em várias matrizes ao mesmo tempo graças a um enxame de ferramentas de luz forte que lhe permitiam esculpir a rocha mais resistente com facilidade. Nika, a vampira, filha adotiva de Kala, andava no Scorpicore, estudando seu trabalho enquanto bebia o que parecia ser um denso smoothie vermelho. Nook, o Big, estava enchendo o rosto de carne de veado. Ele cresceu para um tamanho superior ao de uma fera mágica, fazendo Lit se perguntar se Nook estava prestes a evoluir ou se ele era simplesmente majestoso. Quanto a Kala, ela ficou ali como uma expressão incrivelmente triste no rosto para alguém cujas feições eram feitas de sombras, e isso geralmente a tornava menos expressiva do que um cadáver. Ela usava um chapéu de festa em formato de cone e uma pequena trombeta na boca. Ela havia recebido ordens precisas para usá-lo como único meio de comunicação. Parabéns por passar no teste de sabedoria e bem-vindo à família. Todos disseram em uníssono, enquanto um bater de palmas de Faluel fazia guirlandas coloridas de flores e faixas representando dragões e fênix aparecerem do nada. Muito ouro! Kala mais bufou do que soprou a trombeta, conseguindo fazer com que soasse deprimente e recebendo um tapa na nuca de Scarlet. Nika e Nook jogaram arroz colorido nele, já que o papel era muito caro para mogar e nenhum mago em sã consciência iria desperdiçá-lo para fazer confetes. Estou tão feliz que você realmente pertence à linhagem do dragão Faluel, disse dando um abraço em Lit e beijando nas duas bochechas. Isso torna nosso vínculo ainda mais profundo do que aquele entre mestre e aprendiz. Do que diabos você está falando? Lit estava além de pasmo. Eu não sou nenhum dragão e como diabos Nika pode estar acordada no meio do dia? Pergunta interessante. Primeiro, eu fiz uma matriz que absorve o elemento luz da caverna para que o corpo dela pareça que ainda é noite. Scarlet interrompeu Kala, quase enfiando a trombeta em sua garganta.
Eu te disse que você não pode falar ou vai estragar o humor de todo mundo com suas coisas assustadoras. Também. Kala tocou a trombeta, protestando com o melhor de suas habilidades. Posso entender sua surpresa, já que pedi ao conselho que me deixasse dar a notícia a você. Finalmente obtivemos os resultados da ressonância de sangue em você, Faluel. Então contou a ele tudo o que aconteceu depois que Leigain obteve uma amostra de sangue dos pais de Lit. É por isso que Salark me enviou esta carta, me convidando para ir ao deserto e me permitindo ligar para a avó dela. Lit deixou escapar surpreso ao mostrar-lhes o envelope que recebera do deserto de sangue. Bem, sim. Você agora é considerado um guardião em potencial que pertence à linhagem de 2 guardiões. Nada parecido com isso aconteceu antes, priminho. Faluel também colocou um chapéu de festa na cabeça. Você vai almoçar aqui para comemorar a boa notícia. Agora é melhor começarmos a aula. Ela moldou suas roupas em uma blusa branca sem botões com babados e calças pretas, já que graças ao sistema de aquecimento que Lita havia instalado para ela, a caverna estava quente como a primavera. Prazer em conhecer vocês, sou Mika. O vampiro apertou as mãos uma de cada vez, parando abruptamente quando ela tocou Kila. Olá, linda. Por que nunca fomos apresentados antes? Kila se sentiu lisonjeada, mas por trás da atitude sedutora de Nika ela podia sentir o olhar do vampiro vagando por todas as suas partes erradas, fazendo-a se sentir como gado diante do olhar experiente de um açougueiro tomando nota mental dos melhores cortes de carne. O cheiro de sangue jovem cheio de mana violeta era inebriante, ao contrário de Lit, Kila parecia completamente indefesa. Continua no próximo vídeo.